É? Está deixando todo mundo doido. Vamos lá. Então, os hidratos de ácido nítrico, do ácido nítrico, têm sido muito estudados como possíveis catalisadores de reações heterogêneas que contribuem para o buraco de ozônio na Antártica. O Osnop et al. Investigaram a estabilidade termodinâmica desses hidratos nas condições típicas da estratosfera no inverno polar. Eles determinaram dados termodinâmicos da sublimação dos hidratos com 1, 2 e 3 moléculas de água, resultando em ácido nítrico e vapor de água. Daí a reação, né? Com N igual a 1, 2 e 3. Dadas as variações ΔG de reação e ΔH de reação dessas reações a 225 Kelvin, usa a equação de Gibbs-Helmholtz para calcular o ΔG de cada uma a 190 Kelvin. Então, vamos lá. A equação de Gibbs-Helmholtz é essa aqui. D ΔG sobre T. dt, AP constante, é igual a, aqui, ΔH sobre R, acho que é, deixa eu conferir aqui agora, acabei esquecendo a equação. É menos ΔH sobre T ao quadrado, né? Obrigado. Estou confundindo quando dependência da temperatura da de Clausius-Clapeyron. Então, isso aqui é menos ΔH sobre T ao quadrado. Certo? Tudo bem? Então, isso significa, turma, que meu D do ΔG sobre T é igual a menos ΔH sobre T ao quadrado dt. Certo? E aí eu vou integrar essa equação. Aqui eu vou integrar entre ΔG1 sobre T1 por ΔG2 sobre T2. E aqui eu vou integrar entre T1 e T2, né? Porque eu preciso da relação entre o ΔG e o ΔH. Certo? A relação de como ΔG e ΔH variam com a temperatura. Então, aqui eu não tenho, por exemplo, isso aqui está tudo dependendo da temperatura. Então, por isso que eu tenho que integrar. Para ter uma equação sem ser uma equação diferencial. Né? Eu preciso da equação para poder substituir os valores. Tudo bem? Essa integral eu resolvi lá naquele problema 20, né? Eu coloquei lá no Moodle, tá? 20 ou 18, agora não lembro qual dos dois. É a 20. É a 20. Então, turma, é aquilo que eu falei lá naquela resolução do problema. Como esse meu D aqui é do ΔG sobre T, o limite de integração tem que ser entre ΔG1 sobre T1 e ΔG2 sobre T2, certo? Aí, como é aquilo que eu falei também, acho que em um vídeo que eu gravei lá da aula de transformação de substâncias puras, lá era o DLN de P, né? Que a gente fazia entre LN de P1 e LN de P2. O D, eu olho para tudo que está dentro do D, digamos assim. Essa é a minha variável, tá? Isso aqui é como se fosse um dx. A integral de dx é x, tá? Então, a integral de D, ΔG sobre T, é ΔG sobre T, variando entre o 1 e o 2. Então, a resolução dessa integral aqui é simplesmente ΔG1 sobre T1 menos ΔG2 sobre T2. Certo? E essa aqui, considerando que o ΔH não varia com a temperatura nesse intervalo,
Hã? Ah, é o 2 menos o 1. Dois menos o 1, tá? E a outra é a integral de menos 1 sobre t ao quadrado dt, né? A integral de menos t a menos 2 é o quê? A integral de t a menos 2, na verdade. É t a menos 1 sobre menos 1, né? Então, t a menos 1 sobre menos 1 é menos 1 sobre t, não é isso? Então t a menos 2 mais 1, certo? Aí, com menos daqui de fora, isso aqui vai ficar simplesmente, considerando que o ΔH não varia, né, com a temperatura, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Pronto, está resolvida a integral. Certo? Aí, turma, como que eu vou fazer aqui? Eu posso dizer que o meu ΔG2 sobre T2 vai ser, passando o ΔG1 sobre T1 para o outro lado, vai ser ΔG1 sobre T1 mais ΔH, que multiplica 1 sobre T1 menos 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, certo? E agora eu substituo. Quais são os dados que eu tenho aqui? Para n igual a 1, 2 e 3, eu tenho ΔG e ΔH na temperatura de 220 Kelvin. Tá bom? Então, esse aqui é como se fosse o meu ΔG1. Eu quero saber o ΔG na temperatura 2, que é 190 Kelvin. Tá? Tudo bem? Então, é o que eu vou fazer aqui agora, né? Substituindo aqui. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou fazer só para o n igual a 1, tá, turma? Porque para os outros é igual, aí vocês terminam. Pode ser? Uhum. Então, para n igual a 1, aí eu faço ΔG2 sobre T2, que vai ser o meu 190 Kelvin, vai ser o ΔG1, que é o ΔG a 220 Kelvin, que é quanto? 46,2, né? 46,2 sobre 220, né? Mais o ΔH, 127, que multiplica 1 sobre T2, 190, menos 1 sobre T1, que é 220. Certo? Então, a dificuldade aqui maior é só encontrar a equação integrada. Depois que você encontra, é só substituir. Então, o meu ΔG2 vai ser, vamos lá fazer. Abrir aqui Júlia, né? Fazer minhas contas. Vai ser 190 vezes, vamos lá, 46,2 dividido por 220, mais 127 vezes 1 sobre 190 menos 1 sobre 220. 57,22. Muito bem. Então, aqui deu 57,22 kJ por mol. Tudo bem, turma? Aí vocês fazem depois para o n igual a 2 e n igual a 3, só substituir os valores correspondentes, tá? Pronto? Lista 2 então já foi. Vamos para 3. Qual era da 3 a 14? Vamos por partes. Pronto. Se der tempo, a gente faz.
Por exemplo, na prova, você já pode usar essa relação integrada que a gente fez aqui direto. Se cair na prova, né? É porque, por exemplo, nos slides eu coloquei só a forma derivada, né? E só nos exercícios é que apareceu que a gente precisou integrar. Aí não está lá nos slides essa equação. Acho que eu vou até mexer nos slides para já ficar logo lá, né? Certo? Então vamos lá. Hã? E eu coloquei lá no Moodle. Eu coloquei hoje lá no Moodle, tá, pessoal? As questões que eu resolvi na aula passada. Então vamos lá. A entalpia de vaporização de um certo líquido é 14,4 kJ por mol, 180 Kelvin, que é o seu ponto de ebulição normal. Os volumes molares do líquido do vapor neste ponto são, respectivamente, 115 centímetros cúbicos por mol e 14,5 decímetros cúbicos por mol. Estime dP/dt pela equação de Clapeyron. Letra A. E B, o erro percentual relativo à estimativa anterior, se o cálculo fosse feito com a equação de Clausius-Clapeyron. Não. Mas tem uma que é só o dP/dt, não tem? Tem. dP/dt é ΔS sobre ΔV, né? Que é ΔH sobre T vezes ΔV, não é isso? Vamos lá. Ó. Equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é a seguinte: dP/dt, confirmem para mim, eu tenho quase certeza, é o ΔH de vapor, ou ΔS de vaporização sobre a temperatura de ebulição. Sobre o ΔV. Eita, difícil. ΔV, certo? Não. Calma, estamos chegando lá. O ΔS, por sua vez, é ΔH sobre a temperatura de ebulição. Isso. Então, isso aqui é ΔH de vaporização sobre a temperatura de ebulição. E o ΔV molar, né? E aqui o ΔV molar de vaporização, certo? E a equação? Na equação de Clausius-Clapeyron, eu introduzo duas aproximações. Por isso que vai haver um erro percentual relativo, que eu introduzi aproximações. Tá certo? Quais foram as aproximações que eu introduzi? A primeira delas foi considerar que esse volume molar aqui, esse ΔV, é aproximadamente igual ao volume molar do gás. E a segunda foi considerar que o gás é perfeito. Tá? Então, nesse problema, ele dá todas as informações que me permitem aplicar a equação de Clapeyron direto, sem precisar usar a aproximação da equação de Clausius-Clapeyron. Então, o que eu vou fazer aqui na letra A? Aplica a equação de Clapeyron direto, que é o que eu estou dizendo aqui, equação de Clapeyron. E na B eu vou aplicar a de Clausius-Clapeyron, tá? A de Clausius-Clapeyron é essa aqui. Ln de P sobre P asterisco é igual a menos ΔH sobre R, que multiplica 1 sobre T menos 1 sobre
tem asterisco. Klaus é outra pessoa. Então, turma, na letra A, é só eu substituir, certo? Quem é o meu dPdt? Vai ser o ΔH de vaporização, 14,4 kJ por mol, então vezes 10 a 3, né? Joule, sobre a temperatura de ebulição é 180, e o ΔV de vaporização vai ser ΔV é do vapor menos do líquido, né? Então é 14,5. Aí decímetros cúbicos, para passar para metro cúbico, é vezes 10 a menos 3, né? Menos 115. Aí aqui está em centímetro cúbico, então 10 a menos 6, não é isso? Então o meu dPdt vai ser igual a... Pois é, então aí é que está. Aqui eu estou resolvendo sem nenhuma aproximação, mas quando você for fazer as contas, você vai ver que é praticamente a mesma coisa, né? Aí a gente vai calcular esse erro para ver que vai dar pouquinho com essas aproximações. O objetivo desse exercício é exatamente mostrar isso, que as aproximações são válidas. Certo? Mas vamos lá. 14,4 vezes 10 a 3 dividido por 180 vezes 14,5 vezes 10 a menos 3 menos 115 vezes 10 a menos 6. Não é isso? Deu 5.561. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui está tudo certo. 5.561. Qual é a unidade? É pressão por temperatura? Pascal vezes Kelvin menos 1. Certo? Tudo bem? Aí na letra B, aqui, eu vou usar a equação de Clausius-Clapeyron, tá? Na equação de Clausius-Clapeyron, na verdade não dá para usar a equação de Clausius-Clapeyron do jeito que está aqui. Tem que usar aquela CP, tem que usar a integrada, né? A derivada, né? Mas aqui é o seguinte, essa equação vem, como eu falei, das aproximações, tá? Então, como eu falei, quais são as aproximações? Vou até apagar aqui essa equação, tá? Vou colocar aqui o seguinte, vou colocar aqui, ó. Aproximações. Quais são as aproximações? 1. Considerar ΔV de vaporização aproximadamente o volume molar do gás, certo? E a segunda aproximação, considerar volume molar do gás como do gás perfeito, que é RT sobre P, certo? Tudo bem? Então, no lugar do ΔV, a gente vai usar o volume molar do gás. Tá? Mas ele já deu o volume molar do gás, então nem preciso usar a segunda aproximação. Tá bom? Ele já deu o valor do volume molar, certo? Aí é só fazer o seguinte, o meu dPdt, ele vai ser 14,4 vezes 10 a 3
sobre 180 vezes 14,5 vezes 10 a menos 3. Só isso. Só isso. Porque quais são as aproximações, né, da equação de Clapeyron em relação a de Clapeyron? Considerar o ΔV igual ao volume molar do gás. E se você não tiver calculado o volume molar do gás, você calcula pelo gás perfeito, né? RT sobre P. Mas ele já deu o volume molar do gás. Então é só aplicar. Certo? Não precisa calcular. Se ele tivesse dado a pressão para você calcular, mas nem pressão ele deu, né? Ah, não, ele deu, né? É o ponto de ebulição normal, né? Então, vamos calcular. Tá? Vamos calcular. Então, quem vai ser o volume molar do gás? Vamos calcular primeiro. É RT sobre P, né? 8,3145 vezes 180 sobre pressão normal é um ATM, né? 101.325. Isso aqui vai ser igual a... Vamos lá. Zero vírgula 015 ou 1,48, tá? 1,48 vezes 10 a menos 3, o quê? Eu vou colocar aqui embaixo que é melhor, tá? O volume molar do gás vai ser 1,48 vezes 10 a menos 3 mesmo? Vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Né? Menos 3 ou menos 2? Menos 2, né? Menos 2. Metros cúbicos por mol, que é a mesma coisa que 14,8 decímetros cúbicos por mol, né? Não é isso? Ó, tá vendo? Já deu uma diferençazinha, né? E agora eu vou considerar o ΔV igual ao volume molar do gás que eu calculei. Eu vou calcular aqui agora. Quem vai ser o meu dPdt agora? Vai ser 14,4 vezes 10 a 3, né? Sobre 180 vezes 1,48 vezes 10 a menos 2. Então, esse meu dPdt vai ser igual a... Como é? Não, porque no SI, quando a gente foi usar aqui no outro, nessa equação aqui do lado esquerdo, ó, a gente pegou o 14,5 e acabou multiplicando por 10 a menos 3. Então, ou eu uso 14,8 vezes 10 a menos 3, ou 1,48 vezes 10 a menos 2 direto. Tá bom? Deixa eu ver aqui, vamos conferir. R$ 5.405, né? Então, deu 5.405 Pascal por Kelvin. Agora eu calculo o erro, né? Como que eu calculo o erro? O erro é... A exata é a de Clapeyron, né? A exata é a de Clapeyron. 5.405. Então, vai ser 5.561 menos 5.405
sobre 5.561 vezes 100%, né? Isso aqui dá quanto? 5.561 menos 5.405 sobre 5.561, 2,8, né? Isso. Isso aqui dá 2,8%. Tudo bem? Um erro está quanto? Está 2,6. Então, vamos ajeitar. 2,8 para 2,6 nesse caso. Mas o ponto aqui é o seguinte, que 2,8% é um erro alto ou baixo? Baixo. Então, usar a equação de Clausius-Clapeyron, as aproximações são boas aproximações. É isso que a questão quer mostrar. Certo? De quanto? 3.000? Vixe, é isso? Eu ia perguntar, a prática de massa molar, essa é problemática. 3.000%. Tá tudo errado. Isso nunca. Ah, será? Será que Não pode nunca, né? Quem faz está completamente errado. não? 15. Não, questão 15. Calcule a diferença entre os coeficientes angulares da curva do potencial químico contra a temperatura de um lado e do outro. A. Do ponto de congelamento normal da água e B. Do ponto de ebulição normal da água. C. Qual a diferença entre o potencial químico da água superresfriada a menos 5 graus Celsius e o potencial químico do gelo nessa mesma temperatura? Então, vamos lá. Quem é o coeficiente angular da curva do potencial químico contra a temperatura? Exatamente. Então, começa daí, né? O coeficiente angular é isso aqui, é o dmi dt a P constante, que é menos a entropia molar. Certo? Tudo bem? Aí eu quero saber qual é a diferença, né, entre esses coeficientes angulares na curva, né, do potencial químico de um lado e do outro, que é do ponto de congelamento normal da água. Ponto de congelamento normal da água é o ponto no qual a água congela, né? De um lado do ponto do congelamento, a água vai estar líquida. Do outro, ela vai estar sólida. Certo? Então, essa diferença vai ser a diferença entre as entropias do líquido e do sólido. Tudo bem? Então, acho que a dificuldade maior aí da questão é você fazer essa interpretação. Você simplesmente, em vez de ele perguntar qual é a diferença de entropias da água líquida para sólida, está perguntando qual é a diferença do coeficiente angular do potencial químico em relação à temperatura. Certo? Então, esse dmi, né? Vou fazer aqui letra A primeiro, né?
Não tem conteúdo disponível no YouTube, não, tá? Só tem no posto. Nossa, é como você demais. Física, o dom de física responde tudo. Nossa, cálculo tem outro. É. A fisicoquímica você não encontra. Não tem dois, cara. Não tem, não. Vou virar youtuber, então, profissional. Aí eu considero congelado. Como ele fala ponto de congelamento, congelamento é a passagem do líquido para o sólido, né? Então, de um lado é líquido, do outro é sólido. Então, sólido menos o líquido. Certo? Então, vai ser menos a entropia molar do sólido, menos a entropia molar do líquido. Certo? Aí isso aqui tem que olhar na tabela, né? Ou não? Não, isso aqui, por sua vez, é o quê? Não, mas aqui eu não posso usar delta H. Mas a transição que faz a entropia não é de delta H sobre a temperatura? Isso aqui é o delta S, isso aqui, na verdade, é... Peraí. Aqui vai ficar mais, né? Menos com menos dá mais. Ou melhor ainda, para ficar do jeito que está bonitinho. Menos aqui do lado de fora, né? Isso aqui é menos a entropia de fusão, né? Menos o delta H de fusão, menos o delta S de fusão. Vamos fazer aqui com calma para a gente não confundir, que nem aquela vez que a gente saiu fazendo. Isso aqui é menos o delta S de fusão, né? Porque a fusão é a passagem do sólido para o líquido, né? Então, do líquido para o sólido é menos o delta S de fusão. Correto? Delta S. Estou falando delta S, escrevi delta H, né? Certo? Então, isso é o delta S de fusão, né? Isso aqui é o delta S de fusão. Que, por sua vez, é quem? Delta H de fusão sobre a temperatura de fusão, né? Tudo bem? Aí eu vou olhar o delta H de fusão da água, tá? Hã? Pois é, né? Vou colocar esses valores aqui. Mas isso aqui eu me lembro, é 6.008, tá? Porque a gente vê tanto que acaba memorizando. Sobre a temperatura de fusão, que é 273,15. Isso aqui vai dar... Aqui é de fusão, 6.008. 6.008 por 273,15. 22. Tá? Joule por Kelvin por mol. Certo? Tudo bem? Letra B. Na letra B, está pedindo a mesma coisa agora para o ponto de ebulição normal da água. Certo? Então, na letra B, é a ebulição normal. Então, agora, se o congelamento, para o congelamento, deu delta S de fusão,
ser menos o ΔH de vaporização. ΔS de vaporização. Então, na letra B, o que eu vou calcular é menos... Não. Ebulição e vaporização é a mesma coisa, é uma forma de vaporização. É porque aqui, na letra A, é o congelamento. O congelamento é o inverso da fusão. Então, ficou, quando a gente fez aqui... Aí agora, a ebulição é a vaporização. Então, como a ebulição já é a vaporização, então é menos o ΔH de vaporização. Certo? ΔS de vaporização. Meu Deus. Agora não está fazendo. Isso é menos o ΔH de vaporização dividido por temperatura de ebulição. Agora esse aqui eu não sei decorado não. Deu 46, eu acho, quilojoule. 46 mil joule. Vejam aí, vamos conferir se... Porque tem um valor na temperatura ambiente e outro na temperatura de ebulição, tá? Vamos ver aqui. Vocês acham também? Estou achando que no Google só assisti no quilojoule por quilo. Deixa eu abrir o Atkins aqui. Então, mais fácil abrir minha aula, né? Na minha aula tem isso, não tem? Acho que tem. Nada. Verdade. É o quê? A resposta do gabarito. É, né? 40,7. 44 a 25 graus Celsius. 40,7. 40,7 kJ. 40.700 joules, tá? Uhum. Isso aqui fica menos 40.700 dividido pela temperatura de ebulição, que é 373,15, né? 109,1, né? Ok. Joule por Kelvin por mol, certo? É. Certo? O ΔS de vaporização é positivo, então menos o ΔS vai dar negativo. Tudo bem, pessoal? Então, o menos veio para cá. Mas ele fica positivo. Não, ΔH de vaporização é positivo. Por causa disso aqui, ó. Vamos lá.
o dmi/dt é menos a entropia molar, certo? Então, quando eu faço aqui, substituo, como tem esse menos aqui, isso aqui é menos o ΔS de congelamento. E o ΔS de congelamento é menos o ΔH de fusão. Então, na letra A, ficou menos com menos, deu mais. Na letra B, é a vaporização. Que já é, né? Que é positivo. Então, vai ficar simplesmente menos o ΔS de vaporização. Que é o que eu fiz aqui, ó. Certo? Tudo bem? Aí a letra C agora. Qual é a diferença entre o potencial químico da água super resfriada a menos 5 graus Celsius e o potencial químico do gelo nessa mesma temperatura? Certo? Então, o que eu quero na letra C? Ó? Vamos lá. Na letra C eu quero a diferença entre o potencial químico da água líquida a menos 5 graus Celsius. E o potencial químico do gelo, que é a água sólida, a menos 5 graus Celsius. Certo? Então, como que eu calculo essa diferença? Para calcular essa diferença, vamos lá. Deixa eu pensar. Aí você já vê como é que faz e aí na hora da prova você consegue. Mas vamos lá aqui. Aqui. Mas vai ser, se preocupe. Aqui, eu estou pensando qual. Eu estou pensando na melhor estratégia para explicar aqui para vocês. Certo? Vamos lá. Como que eu tenho que pensar assim, como que eu obtenho água líquida a menos 5 graus Celsius? Né? Eu tenho que bolar aqui uma sequência de transformações, tá? Para obter a água líquida a menos 5 graus Celsius, o que eu tenho que fazer? O que eu conheço? Quais são as propriedades que eu conheço? Eu conheço a entropia, por exemplo, ou o potencial químico da água líquida a 0 graus Celsius. Ou a 5 graus Celsius. A 0 graus Celsius. Então vamos supor que eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar a água. Eu tenho que pegar a água sólida. Não. Água sólida. Quem sabe? Quem sabe? Vocês não vão nem poder dizer que eu não falei que não poderia cair, né?
Tá, vamos lá. Ó, vamos pensar aqui na seguinte sequência de transformações. Eu tenho água sólida a menos 5 graus Celsius. Aí eu vou, aqueço essa água sólida e ela vai ficar a 0 graus Celsius, certo? Aí eu pego, transformo ela em água líquida a 0 graus Celsius. E aí eu resfrio esse líquido até menos 5 graus Celsius. Certo? Aí como que eu calculo essa diferença aqui? Ó? Né? Esse delta mi aqui, como é que a gente faz? Não, mas é mais ou menos isso, tá? Não, mas não dá trabalho demais, não. É isso mesmo. Ó, vamos lá. Se quiser mandar pra ele, tem mais duas aqui, depois eu vou Calma aí, vamos com calma. Tem tempo, até falou. Isso aí eu tenho certeza. Não fizeram. Não, Vamos ver. Espera aí, só. Como é? vamos deixar para ele ver se demonstrar. Tá bom, vamos. Depois eu termino. Isso. Depois eu termino. Eu faço assim, não, eu não consegui comprar frente. Vamos, para não demorar demais, tá? Qual é a outra? 16? Essa aí eu acho. Vamos lá. A entalpia de fusão do mercúrio é 2,292 kJ por mol. E seu ponto de congelamento normal é 234,3 Kelvin. A variação do volume molar na fusão é mais 0,510 centímetros cúbicos por mol.
Aqui temperatura, a base de uma coluna de mercúrio com 10 metros de altura será congelada. Massa específica do mercúrio, 3,6 gramas por centímetro cúbico. Então aqui, turma, está tratando do processo de fusão do mercúrio, certo? No processo de fusão, a equação de Clapeyron com as devidas aproximações, ela vira isso aqui. P é igual a P asterisco mais delta H de fusão sobre T asterisco delta V de fusão, né? Tudo isso aqui molar, que multiplica T menos T asterisco. Certo? Então, o que eu tenho aqui que foi dado no meu problema? Eu tenho delta H de fusão, tenho delta V de fusão, tenho a temperatura, né? O meu T asterisco, não é isso? E eu quero saber em que temperatura a base de um coluna de mercúrio com 10 metros será congelada. Eu quero saber esse cara aqui, não é isso? Na temperatura. A nova temperatura de fusão, que é essa aqui. Então, observem que eu tenho o ΔH, isso, quero saber isso, tem isso aqui, porque é o ponto de congelamento normal. O que está faltando aqui para eu achar o meu T? Qual é a única variável que eu não tenho? O P, né? Mas aí ele fala que é a base de uma coluna de mercúrio de 10 metros de altura. Exatamente. Não pode esquecer. Eu lembrei, mas assim. Como que eu calculo a pressão? Vai ter que achar que se tiver madeira, se tiver coisa primeira madeira, vai ter que. Como que eu calculo a pressão aqui na base da coluna? Eu tenho uma altura H, né? E a pressão eu calculo como? É por GH. Certo? Então, eu vou calcular essa pressão aqui. Qual vai ser a pressão? Massa específica, 13,6. Só que eu tenho que passar para quilograma, né? Não é assim? Então, grama por centímetro. Para eu passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1000. Certo? Tudo bem? Porque de grama para quilograma eu divido por 1000. Mas de centímetro cúbico para metro cúbico, eu divido por 10 a 6, aí vai 10 a 3 para cima. Certo? G, 9,8, né? Metro por segundo ao quadrado, e a altura, 10 metros. Então, a pressão aqui vai ser quanto? Pois é, e de mercúrio, né? Deu 133, né? Vezes 10 a 4, que é a mesma coisa que 1,33 vezes 10 a 6 Pascal. Certo? Ah, mas isso aqui vai dar 10 ATM. 11 ATM, alguma coisa assim. Tá? Agora eu vou substituir, então, né? Aqui eu já fiz isso aqui em um outro problema, né? Essa equação, eu rearranjando para encontrar a temperatura, ela vai dar o seguinte. Ela vai dar isso aqui, ó. T é igual ao quê? T asterisco mais T asterisco delta V de fusão sobre o delta H de fusão vezes P menos P asterisco, não é? Quando eu rearranjo. Então, esse meu T vai ficar T asterisco 234,3 mais 234,3 que multiplica delta V de fusão 0,517 vezes 10 a menos 6, né? Sobre delta H de fusão 2.292, né? E aqui o meu
1,33 vezes 10 a 6, menos P asterisco normal é 101.325, certo? Então, quanto que dá essa temperatura? Já fizeram essas contas? Então, vamos... Vou fazer aqui também para a gente conferir, tá? Faz a mesma coisa, né? Ou eu errei alguma conta? Não. 234. É 517, né? Aqui é 17, né? Cadê? Estou errando alguma conta aqui. Não estou fazendo errado. Não estava certo e eu mudei para ficar errado. Deu 234, deixa eu usar uma casa decimal 4, né? Que deu 36. Foi isso? Deu 234,36. Com algarismo, com 4 algarismos significativos, 234,4. Você estava fazendo Então, isso aí é para vocês verem que vocês viram, deu uma pressão muito grande. Mudou 0,1 Kelvin. Lembrando, gráfico, né, da fusão praticamente vertical. Certo? Então, aqui é centímetro cúbico, né? Para você passar para metro cúbico, você multiplica por 10 a menos 6. Certo? Pois é, né? Lembra do nosso cardeal? Tudo bem, turma? Tranquilo, então, a questão? Qual é a 17 agora? Aí não. Aí não. Bom, E essa aí ele coloca como responsabilidade de
Não tem nada demais, ó. Vocês vão ver aqui agora. Não, essa não foi por 19, é possível. O ser humano fazer. Depois a gente vê, mas é. A 19 é só muita matemática, mas. Essa aqui tem que fazer. Ah, e se me perguntado dos negócios do público, eu não sei mais. E você falou que o suor estava no público, né? Se fizeram usar, você tinha que fazer igual. É. Se não desse a equação, naquela questão dava a equação, né? É. Aí vai ter regressão linear. Aqui vai, mas não tem ponto triplo, é só para você encontrar a entalpia de sublimação, certo? Hã? Do ponto triplo. Então, vamos lá. No estudo sobre a pressão de vapor de clorometano, com Pavlovsky publicaram dados da pressão de vapor do clorometano sólido a baixas temperaturas. Alguns dados são apresentados a seguir. A temperatura de sublimação e a pressão de vapor, né? Estime a entalpia padrão de sublimação do clorometano a 150 Kelvin. Considere o volume molar do vapor como de um gás perfeito e do sólido como desprezível. Isso aí é a aproximação na adequação de Clapeyron. Esse parênteses está dizendo, com outras palavras, o seguinte: usa a equação de Clapeyron. Certo? Então, a equação de Clapeyron é essa aqui. Ln de P sobre P asterisco é igual a menos ΔH de vaporização, né? No caso aqui de sublimação sobre a temperatura de sublimação, sobre o R, né? Multiplica 1 sobre T menos 1 sobre T asterisco, certo? Aqui, turma, quando você tem duas pressões e duas temperaturas, você aplica essa equação diretamente. Agora, quando você tem um conjunto de dados, isso aí é um princípio básico lá da química, da física experimental. Quanto mais dados eu tiver, mais precisão eu tenho nos meus resultados. Então, se eu tenho um conjunto de dados, eu não vou usar 2 dados. Eu vou usar todos. Para que eu fiz tantas medidas? Para usar só 2. Né? Não. Aí você está perdendo informação. Tá certo? Então, aqui, se eu rearranjar essa equação, eu vou encontrar isso aqui. Ó. Ln de P sobre P asterisco é igual a menos o ΔH de sublimação, tá? Sobre R, que multiplica 1 sobre T, mais o ΔH de sublimação sobre R, que multiplica 1 sobre T asterisco. E isso eu posso aproximar para a equação de uma reta, certo? Eu posso considerar, como é a equação de uma reta? É essa aqui, ó, y igual a x mais b. Então, ó, eu posso dizer que esse cara aqui é o y, esse cara aqui é o a, esse cara aqui é o x e esse aqui é o b. Certo? Então, como que eu resolvo essa questão? Eu vou fazer a regressão linear entre ln de P sobre P asterisco e 1 sobre T. Tá certo? Quando eu fizer essa regressão linear, o coeficiente angular da reta vai ser o que é o A, é menos o ΔH de sublimação sobre R. E aí eu encontro o ΔH de sublimação, que é o que ele está perguntando. Tudo bem? Quando eu fizer a equação, a regressão linear, eu vou encontrar isso aqui, ó.
A é igual a menos o ΔH de sublimação sobre R. Tudo bem? Então, vou fazer essa regressão aqui agora, tá? Uns 99%. Vou colocar. Hã? Parecidinha? Legal. Aí a gente fala. Não, vai ser parecido. É muito parecido. Não tem como ser diferente isso aqui. Não tem não. Ó, aqui eu vou fazer no... Não, eu vou colocar o vídeo lá para vocês. Tá? Isso aqui é muito importante. Tá? Isso aqui, como eu falei, 99% de chance de cair exatamente porque vocês não fizeram a experimental esse semestre. E isso aqui tinha que ter lá. Aí quando vocês fizerem a experimental, quando vocês fizerem lá o semestre que vem, sei lá quando vocês vão fazer, aí vocês já vão saber como é que faz. Certo? Então vamos lá. Temperatura. 145,94, 147,96, 149,93, 151,94, 153,97, 154,94. Certo? P. 13,07, 18,49, 25,99, 36,76, 50,86, 59,56. Aí eu coloco menos pontos. Exatamente. Aí, já sabe. Ó. Ó, o P sobre P asterisco, aqui, turma, nessa questão aqui, você precisa... Você pode fazer a regressão direto, tá? Não precisa do P sobre P asterisco, não. Mas eu vou fazer com P sobre P asterisco, tá? Isso aqui vai ser essa dividido por quem é P asterisco? 101.325. É porque ele apagou na hora que eu estava fazendo. Vamos lá. É igual a isso. Por que ele não está? Tá colocando igual? Ah, porque eu coloquei ponto em vez de vírgula. Cadê? Você faz assim, ó, localizar e substituir. Certo? Aí, cadê o... tá aqui para mim. Ponto. Substituir por vírgula. Pronto, que maravilha. Quer fechar, né? Pronto, agora deu certo. Aí, ó, você clica 2 vezes, né? Tranquilo. Aí, agora... Um dia eu vou fazer uma prova assim lá.
saber usar o computador para... Tem, Excel tem tudo. Certo? Ó. Calculei o LN, agora eu vou fazer a regressão, tá? Aqui você vem em dados, estatística, cadê a regressão? Essa daqui que eu não estou conseguindo ler, não. Não, para baixo. Aí. Aí, é o seguinte, aqui eu tenho que escolher quais são a variável X. O X, faltou criar uma coluna aqui, tá? É 1 sobre T. O país é maior. Você colocava duas coisas lá. Não, mas para calcular essas colunas aqui, desse jeito aqui, é mais simples. Esse 1 sobre T, esse ln de P sobre P asterisco. Aí aqui pronto, ó, eu seleciono essa coluna aqui para fazer minha regressão. Cadê aqui? Aí aqui, aí quem é o Y? Esse aqui é o X e o Y vai ser esse aqui. Eu coloco aqui, tem os rótulos que eu selecionei lá, os rótulos, ok, que é ok, né? É porque está desabilitado. É que eu tenho que escolher em que célula que eu vou mostrar os resultados. Aqui, pronto. Pronto. Aí quadrado 0,99999. Ajuste perfeito, né? Ó. Aí aqui, ó, aqui é o intercepto, tá? O intercepto é o B, né? X mais B. E aqui é o coeficiente angular do 1 sobre T, tá? Quanto que deu aqui? Menos 3.800. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou calcular aqui logo, que eu já estou no Excel mesmo. O meu ΔH vai ser igual ao quê? Vou colocar aqui igual ao R, né? Vezes o A, não é isso? Menos 8,3145 vezes... Aí já vou multiplicar aqui, que já estou nele aqui, ó. De novo, eu esqueci. Tá, ele vai dar erro, eu vou ajeitar a forma. É porque lá na minha calculadora em julho é ponto, não é vírgula. Entendeu? Pronto, achei o ΔH. 31.765 joules. Não. Então, não. ΔH de vaporização é positivo. Aí eu tenho que multiplicar isso por menos 1 para ficar positivo. Aí o outro lado fica negativo. Não. Mas se eu coeficiente lá, o coeficiente é negativo. Deu negativo. O coeficiente é negativo. Ó, aqui, ó, A igual a menos ΔH de sublimação sobre R. Então, ΔH de sublimação, ele é menos A vezes R. Né? Sim, só que aí o A é negativo. Aí acaba dando positivo, né? Então, a minha equação da reta, né? Vamos ver aqui. A minha equação da reta deu o quê? Y igual a... Cadê? Olhem aí para mim, minha equação da reta. Menos 3.820, não, é 3.820? É isso? Menos 3.820,48 x, né? Mais o B deu quanto? Que é o intercepto, 17,22, né? Então, essa é a equação da reta, certo? Então, quando você pega aqui, quem é o ΔH de sublimação? Vou escrever aqui, né, para ficar bonitinho. Vai ser menos 8, menos A vezes R. Então, vai ser menos 3.820,48 vezes o R, que é 8,3145. ΔH, né? Então,
é o lado positivo. Ele Vamos. tem com a lógica da questão. A gente tem que aprender a fazer a regressão. 31,765, né? Regressão na calculadora, eu não achei possível, não. Na colinha foi na passo a passo. Até coloca os valores, até demais. Eu vou Na calculadora é ponto. Na calculadora é bom, não tem como. Calculadora é ponto. Não, é demorado. É um pouco. Não dá pra garantir. Com fé, tá sendo que Vai, claro que vai. não pensará que Tudo bem, turma? Qual Aí é? tá vendo, se tivesse pedido essa questão, não ia nem saber fazer esse negócio de regressão linear. Olha só, isso aí, tá? Bagaçagem. Vocês estão. Aí ele ia colocar na Ó, a 20 também é. Vocês podem treinar com a 20, né? A 20 também é dessa? Acho que é. É. Isso aqui é a curva de ebulição, né? Curva líquido-gás. A 19, turma, é porque a matemática é grande, mas a lógica dela é você igualar as equações que eu fiz naquela outra, né? Porque no ponto triplo, né? As equações, você iguala, né? As curvas se encontram. Aqui foram dadas as equações, só que as equações estão gigantes. O problema da questão é esse. Certo? Aí essa aqui você só resolve com um método numérico, né? Só no computador, por exemplo. Você deve ter usado o Wolfram Alpha, né? Não? Da primeira lista, da segunda lista, eu acho, da primeira. De caso. E não deu certo. Eu vou te contar que não deu certo, eu fiz na mão. Pronto, então? Prova. Posso entregar a prova? Mano, eu vou embora já.